Que prazer estar falando aqui com vocês hoje, terapeutas, meus amigos de profissão. Que bom estar passando aqui falando com vocês. Antes de mais, deixa eu me apresentar. Pode ser que você não me conheça ainda. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos, né? Ansiosos e depressivos. E com isso também quero ajudar vocês que são terapeutas a se tornarem especialistas no tratamento a pacientes depressivos e ansiosos. E o que é ser especialista, né? Ser especialista é você ter um diagnóstico assertivo, é você conseguir ter resultados no seu primeiro atendimento, é você conseguir ser indicado para outras pessoas, para outros pacientes que queiram e precisem de tratamento e ter o seu nome na ponta da língua para dizer, olha, eu fui naquela pessoa e ela realmente me ajudou. Ser especialista é você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Ser especialista é você conseguir ter uma base de clientes que de fato faça com que você possa viver de terapia. Então é isso que eu desejo para vocês, terapeutas, quando vocês se tornam especialistas, vocês conseguem de fato focar em ajudar mais ainda o paciente, porque vocês têm domínio total sobre aquilo que vocês falam, tá? Então é aqui que vocês vão vir para aprender um pouco mais sobre isso. Mas agora quero dizer para você como que eu consigo olhar para aquele paciente sem ter que fazer igual o Dr. Hammer fazia, um encefalograma para perceber qual é a área afetada desse paciente. E para isso, a gente vai precisar vincular com uma outra teoria, que é a teoria que foi desenvolvida pelo Patrice, né? O Patrice, que é um osteopata, e foi desenvolvida também pelo Daniel, que era um fisioterapeuta, e eles dois juntos conseguiram desenvolver uma técnica, uma ferramenta que a gente usa muito e que eu sei que vai ajudar muito nos seus atendimentos, que é a microfisioterapia, que ela faz com que você consiga perceber no paciente quais são as áreas que estão afetadas, por que os sintomas dele estão acontecendo naquele momento. Então, juntando um ponto que nós temos, que são os folhetos embrionários, junto com o processo da microfisioterapia, nós temos aí ferramentas que possam realmente transformar os seus pacientes. Mas o que eu descobri na minha jornada é que não vale só a gente ter essas técnicas, ter feito formações e formações que possam trazer esse embasamento, mas sim saber usar nesse condicionamento. E por isso, então, agora, depois de ter explicado para vocês um pouquinho desse ponto, eu quero falar, então, qual é o tecido mais afetado pelo paciente ansioso? Ele é um paciente com algumas particularidades. Por exemplo, quando você vai atender um paciente ansioso, esse paciente ele quer um resultado imediato. Ele quer algo que seja visto e sentido no mais rápido possível, porque ele já é ansioso. Ele tem essa necessidade de ter com ele algo prático. Ele precisa de uma coisa que seja prática, que ele consiga colocar. Você termina um atendimento com ele e em seguida ele vai precisar colocar aquilo em prática e perceber se resultou ou não. Por isso, quando eu estou dando a formação para os terapeutas que são formados por mim, eu sempre falo, se é um paciente ansioso, eu tenho que trazer ferramentas para eles imediatas, que possam ajudar, mas também consciência do que aquelas ferramentas são capazes realmente de fazer e o que ele precisa fazer para realmente chegar a um processo de cura, tá bem? Então, isso é sempre muito importante. Mas, como eu estava dizendo, o paciente ansioso, ele já entra no consultório, seja um consultório presencial, seja um consultório online, né, seja virtual, no mundo virtual, ele já chega com essa impaciência dentro dele. Quiçá, esse paciente vai ter uma crise antes de ser atendido por você. O coração dele vai ter acelerado, ele talvez não vai ter dormido direito de noite, ele vai estar impaciente, ele vai estar com a expectativa muito alta em relação a isso. Mas todo esse cenário está muito relacionado com o tecido que está afetado por esse paciente. A ansiedade, de toda, é um dos tecidos que mais faz com que um paciente possa entrar em ansiedade, é quando ele passa no processo de trauma relacionado a dois. Eu vou trazer dois até, mas vou falar primeiro de um: sobrevivência. Ele passou por um estado de sobrevivência. O estado de sobrevivência, por exemplo, que é um dos tecidos que a gente está falando, ele vai levar facilmente um paciente a desenvolver ansiedade do tipo burnout, de estafa. Ele vai levar esse paciente a levar um esgotamento físico e mental. Ele vai levar esse paciente a acreditar que ele já não é mais capaz de dar conta da própria vida. Vai levar esse paciente a entrar num estado de caos, onde a mente dele evolui muito rápido, ele não tem pensamentos muito acelerados, ele não consegue dominar. Vai levar ele a um estado de procrastinação, porque tem tanta coisa para fazer que ele não consegue se concentrar numa coisa só. E tudo isso está dentro do folheto da sobrevivência.
Porque o folheto da sobrevivência ele vai trazer alguns sintomas físicos também para esse paciente. Quais os sintomas físicos que a gente pode esperar de um paciente com ansiedade relacionada a esse sistema, que esteja vivendo um estado de sobrevivência, que esteja passando por uma situação em que ele está dando o seu melhor, em que ele está no seu limite, que ele não está mais conseguindo fazer nada, ele não está conseguindo pensar direito, que ele está impaciente, que ele está querendo resultado, que ele está perdendo o relacionamento dele, que ele talvez está perdendo o emprego dele, que talvez ele esteja passando por um processo em que ele já não sabe mais o que fazer. Uma pressão familiar vindo de um lado, a pressão do trabalho vindo do outro, e ele totalmente no meio de um caos. Como que a gente consegue ajudar esse paciente? A gente vai ver esse paciente, facilmente ele vai estar com problemas respiratórios. Às vezes ele fica com gripes seguidas, né? Eu tive uma paciente minha, que a gente terminou o tratamento a semana passada, e todas as semanas, gente, todas as semanas que ela vinha ser atendida, até a gente conseguir entrar num processo de cura mesmo, ela vinha constipada, gripada, com a sinusite atacada. E bastava ela falar de alguns assuntos que a sinusite dela começava a atacar e ela tinha crise de tosse, de espirro e coçava o nariz no meio do atendimento. E eu sabia já, a gente está falando de um estado de sobrevivência. Então, se ela está com estado de sobrevivência, o sistema respiratório dela vai dar sinal, mas não é só respiratório. É uma pessoa que vai ter crises de irritabilidade, que vai se sentir muito mais colérica, com o seu sistema nervoso alterado. Por quê? Porque vai alterar o fígado dela. Então, a própria forma do fígado dela reagir vai ser diferente. Por quê? Porque ela está passando por um estado de sobrevivência. Além do fígado, ela vai ter o pâncreas. O C12 dela vai estar ali ativo também. E vai estar fazendo com que ela tenha um sentimento de isolamento, uma dificuldade de acreditar em si, um processo de isolamento mesmo, sabe? Achando que as pessoas estão olhando para ela e estão sobrecarregando, não estão ajudando ela, não estão vendo o esforço dela, dores lombares. Tudo isso está relacionado ao escudo da sobrevivência. É um escudo que é muito importante a gente falar, porque os pacientes com ansiedade, eles vão desenvolver isso. Então, qual é a sua função, terapeuta? Como que um terapeuta olha para esse paciente, percebe, né, que ele está passando por um processo de sobrevivência e conduz esse atendimento? Eu, para conduzir esse atendimento, eu tenho que ter certeza desse tecido. Então, para eu fazer essa certeza, para eu ter essa certeza de qual foi o tecido atacado desse paciente, eu vou primeiro perguntar quais os sintomas físicos que você tem durante a crise e os sintomas físicos que se perduram durante a semana. Porque durante a crise de ansiedade, o paciente vai ter uma quantidade enorme de sintomas. Os sintomas deles vão conseguir dizer para você qual é a situação que ele está passando atualmente e que ele não está conseguindo resolver. De verdade. Vai parecer até. Eu tenho alguns pacientes que dizem para mim: nossa, parece que você está lendo a minha mão ou está sabendo da minha vida. Mas não é isso, é porque a gente olha e o corpo fala, né, terapeuta? O corpo está falando para a gente o que está acontecendo. Então, quando eu olho para esse paciente, eu olho e falo assim: ok, quais são os sintomas que você tem? Imagina que ele fale dor de garganta, imagine que ele fala para mim que ele não está conseguindo respirar direito, a respiração dele está baixa, aquela respiração que sabe? Que quando entra em crise de ansiedade, fica de um lado para o outro, que não está conseguindo falar, às vezes trava a garganta dele, está sentindo ali quase que um transtorno disfórico pré-mandibular, ou seja, a mandíbula dele está travando. Quando o paciente fala isso para mim, automaticamente eu olho e falo: calma. Então, esse paciente está passando por um conflito. Qual o conflito que esse paciente está passando nesse exato momento? A dor de garganta, ele vai trazer para a gente a referência de que ela não está conseguindo processar a informação, de que ela não está conseguindo falar o que ela pensa, que ela está tendo que guardar para ela, e ela está guardando há tempo demais. Então, ela está ali querendo pôr para fora aquela informação, mas ela não está conseguindo ver jeito de pôr para fora. E talvez porque ela não está sendo escutada. E, ao mesmo tempo, eu vou ver os outros sintomas que ela está tendo. Então, ela está lá dizendo para mim que está com taquicardia, que está com dor de garganta, que está com pensamentos acelerados. Eu vou falar, peraí, num sistema geral, a gente tem aqui alguns tecidos afetados. E agora a gente vai ter certeza, aí a gente vai com a técnica ter certeza com esse paciente, para ver o que está acontecendo e não só para poder desativar esses gatilhos, que essa é a parte mais importante do teu trabalho como terapeuta. Mas se eu não consigo olhar a raiz emocional por trás dos sintomas, vai acontecer comigo como acontece com vários profissionais. Uma das frases que eu mais gosto de receber é quando dizem a diferença dos atendimentos. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou
pegar aqui, abrir meu telemóvel e vou ler para vocês algumas mensagens que eu recebi no dia de hoje de pacientes minhas, tá? Só para vocês entenderem quando eles falam, tá? Ó, só para vocês entenderem, hoje me sinto grata por ter agido na minha vida, já tinha perdido a esperança de um dia ser feliz e agora voltei a acreditar, não sei explicar, mas algo em mim mudou. Eu vivia angustiada, com uma tristeza profunda e hoje eu agradeço por já não sentir isso, do fundo do coração. Gente, vocês estão vendo que é uma mensagem real que eu recebi às 20h32. Agora, um pouquinho antes de eu entrar nessa live, eu acho que isso, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que isso prova tudo, né, pra gente, mostra pra gente que a gente está nesse caminho certo. E eu recebo mensagens dessas todos os dias. Então é importante a gente entender se a gente realmente está fazendo a diferença na vida do nosso paciente. E com as técnicas e ferramentas certas, a gente consegue fazer isso. Se a gente está olhando para o ponto de fato que está fazendo essa mudança, vocês viram que nessa mensagem ela disse que ela se sentia perdida, desacreditada, que ela achava que não tinha mais saída para a depressão dela e para a ansiedade. A gente está falando aqui de uma paciente que tem depressão desde os 9 anos. Vocês imaginam a quantidade de profissionais que ela já andou, a quantidade de pessoas que ela já teve a oportunidade de conhecer em métodos diferentes, ou talvez até os mesmos. O tempo que faz que ela estava procurando algo que pudesse realmente mudar a vida dela. E daí você vê uma paciente que depois de uma semana de um atendimento, depois de uma semana, ela traz uma resposta para você dessa, o coração vai vibrar. Sabe por quê? Porque você vai saber que você conseguiu fazer o melhor. E isso é muito bonito falar, porque a maior parte de nós terapeutas, e depois você comenta nessa live se isso está acontecendo com você também, é como se fosse um chamado, uma missão. É como se a gente sentisse que a gente precisa ajudar o outro para se autoajudar também. E que quando eu sinto que eu consigo fazer com que um paciente tenha um resultado, a minha alma comemora, a minha vida comemora, o meu olho brilha, eu fico mais feliz. Eu não fico feliz para massagear o meu ego, não, eu fico feliz porque eu sei que eu estou no lugar certo, que eu estou cumprindo a minha missão, que eu estou seguindo o meu propósito, e eu sei que a maior parte dos terapeutas estão procurando exatamente isso, cumprir o seu propósito. Aí o que que faz um terapeuta desanimar? Faz desanimar quando você acabou de fazer uma formação, você até pensava que essa formação ia trazer para você pacientes ou pessoas para você atender, mas ela trouxe duas coisas: insegurança, você não se sente seguro em atender, em atuar. Você aprendeu, mas você fala, isso não foi suficiente para mim. Isso não chegou a trazer para mim as respostas que eu preciso para me sentir confiante para atender alguém e transformar a vida dele. Aí depois a segunda coisa que acaba acontecendo nessa síndrome de impostora ou de impostora, a segunda coisa é, formei, ou que seja, investi dinheiro, mas quem que eu vou atender? Eu sei que eu posso fazer algumas coisas, mas como que eu consigo falar com aquela pessoa? Será que vai ter alguém que vai querer ser atendido por mim? Mas se não tiver ninguém que vai querer ser atendido por mim, e aí, como que eu vou viver meu sonho de ajudar o outro? Aí eu vejo um monte de terapeutas que no meio do caminho perderam seu sonho. Disseram, se calhar não é para mim, eu até pensei, eu até tentei, eu até queria, mas foi um investimento, olha, ficou o conhecimento, sabe? Qualquer coisa eu faço para mim e já tá bom, Gi. Eu escuto isso várias vezes. Eu escuto isso várias vezes, inclusive algumas das terapeutas que foram formadas por mim passaram exatamente por essa dor. Diziam, Gi, eu não tenho quem atender, eu não sei o que fazer, eu sei que eu tenho ferramentas que podem ajudar, mas eu não tenho certeza de ajudar no que e como. E depois, gente, vamos ser sinceras, algumas formações de terapia, elas são tão abrangentes que você se sente perdido. Você se sente perdido no seu dia a dia, você não sabe como você pode fazer para implementar aquilo na vida de quem, o que que eu posso transformar, como que eu posso fazer isso. E aí você para de fazer, você para de ter prática, e a falta de prática vai levar você a apagar o seu sonho. Então, tudo que eu mais quero dentro dessas lives aqui, trazer esse conteúdo para vocês, é dizer que é possível vocês atenderem, é possível vocês terem resultados, é possível você transformar a vida do seu paciente. É por isso que eu criei esse perfil. Eu criei esse perfil para ajudar terapeutas que queiram se tornar especialistas no atendimento, no tratamento de pacientes depressivos e ansiosos. E eu falo de pacientes depressivos e ansiosos, e eu estou falando isso com propriedade, gente. Eu estou falando isso para vocês com propriedade, num sentido único. As pessoas, nesse momento, nós estamos num crescendo tão grande de pacientes depressivos e ansiosos,
a gente não tem nem sequer profissionais para essa demanda. É tanta gente precisando de ajuda. E se você realmente está no ramo da terapia, porque você quer transformar a vida de alguém e você quer ajudar, que tal você começar por uma área que realmente está precisando de profissionais? Eu todos os dias recebo imensas mensagens de pedidos de consulta, de pedidos de atendimento. Como que eu posso fazer um tratamento consigo? Eu não consigo dar conta de todas as pessoas. Esse foi um dos motivos que o Terapeutas Pro veio à vida, que começou. Para eu poder ajudar mais pessoas, para eu poder ajudar quem queira ajudar o outro. E eu só podia fazer isso sabendo que eu tinha resultados. Então, são anos que eu me debrucei para ter resultados e chegar no lugar que eu cheguei hoje, de conseguir atender todos os dias e todos os dias transformar vidas. E você também pode fazer isso. Basta você olhar para a questão que realmente está atrapalhando a vida do seu paciente e conseguir, com essa ferramenta também, ter resultados. Porque não adianta a gente só ter a ferramenta se a gente não tem resultado, não é verdade? Então, é muito importante esse lugar. E eu espero, Terapeuta Pro, que essa live possa ter transformado a vossa vida e que possa fazer com que vocês saiam daqui pensando como que eu posso transformar a vida dos meus pacientes. E se entrar um paciente com ansiedade e depressão, qual a ferramenta que eu posso usar para ajudá-lo e para fazer com que ele olhe para mim e fale: nossa, você mudou minha vida. Você transformou minha história, assim como a minha paciente está dizendo, achava que já não tinha solução e você voltou a dar brilho e esperança para a minha vida. Que lindo que é ouvir isso, que lindo que é receber isso. Então, esse é o meu contributo para vocês e eu espero que vocês tenham aprendido hoje um pouquinho